Olá, sabe aquela famosa fisgada na coluna? Hoje eu vou mostrar como você pode se livrar das dores na coluna de uma forma simples, rápida, não invasiva e sem uso de medicamentos. Eu sou o Carlos Ferreira, especialista em tratamento de coluna vertebral através da técnica de sincronização bioenergética. E, como de praxe, eu tenho aqui comigo o meu clone, o Sr. Ferreira, que vai interagir comigo ao longo do vídeo. Vamos lá? Olá a todos. Carlos, fale um pouquinho para a gente sobre a sincronização bioenergética. A sincronização bioenergética de que estamos falando difere um pouco da técnica difundida por Alexander Lowen, mas é importante destacar que ele já alertava sobre a existência de um campo de força que envolve o corpo humano, fazendo referência à pulsação também existente nesse campo e correlacionando essas pulsações com o grau maior ou menor de vitalidade do corpo. O Lowen destaca ainda que este trabalho energético aumenta o potencial de força da base da coluna, que depois se espalha, fortalecendo o corpo na sua totalidade. Vamos então explorar um pouquinho a questão da famosa fisgada na coluna. Imagina a sua coluna como uma grande ponte suspensa. Essa ponte é sustentada por inúmeros cabos que garantem a sua estabilidade e segurança. De tempos em tempos, esses cabos eles podem ficar excessivamente tensionados ou sofrer um tranco, o que se assemelha à fisgada que você sente nas costas. Então, vamos usar de silogismo para entender um pouquinho melhor essa questão. Silogismo é uma forma específica de argumento dentro da lógica introduzida por Aristóteles. É um tipo de raciocínio dedutivo que consiste em duas premissas seguidas por uma conclusão. Então, preste atenção. A conclusão vai ser inferida a partir das duas premissas. Por exemplo, premissa 1: todos os homens são mortais. Premissa 2: Sócrates é humano. Conclusão: Sócrates é mortal. Agora, trazendo isso para o nosso exemplo. Premissa 1: a coluna vertebral é uma estrutura que, assim como uma ponte suspensa, ela suporta muito peso e movimento, ok? Premissa 2: quando os cabos, ou seja, os músculos da ponte, estão sob tensão excessiva, pode ocorrer um tranco ou fisgada. Conclusão: a fisgada na coluna resulta de tensões ou movimentos bruscos que afetam músculos e nervos. Por que é que isso acontece, Carlos? A fisgada na coluna pode ser consequência de vários fatores. O motivo frequente é o uso excessivo da região lombar, que, como uma ponte, suporta uma parte significativa do peso do corpo. Movimentos bruscos, como giros rápidos, também podem comprimir os nervos ou contrair músculos, provocando aí a conhecida fisgada. Quando é que a pessoa precisa se preocupar? Veja, se a fisgada vier acompanhada de dor intensa ou persistente, é crucial procurar ajuda terapêutica. Isso pode ser um sinal de algo mais grave, como um nervo comprimido por um disco deslocado ou um estreitamento do canal vertebral. O que a pessoa deve fazer quando sentir a fisgada? Ao sentir uma fisgada, eu diria que é aconselhável interromper a atividade e descansar. Pense na ponte precisando de um momento para aliviar a tensão dos cabos, lembra? Relaxar pode ajudar a diminuir a tensão muscular e prevenir reincidências. Utilizando ainda a analogia da ponte, é mais fácil compreender por que a coluna pode fisgar e como cuidar dela para evitar complicações. Se a fisgada persistir ou ocorrer com frequência, é prudente consultar um especialista para assegurar que a sua ponte está segura e funcionando adequadamente. E, já que estamos usando aí de analogia, vamos adiante. Imagina o corpo humano como uma grande orquestra, onde cada órgão, cada célula funciona como um instrumento musical único e essencial. Assim como em uma orquestra onde a harmonia é fundamental, o corpo busca constantemente o equilíbrio e a sintonia entre as suas diversas partes. A música produzida por essa orquestra
ela é a expressão viva da nossa saúde e bem-estar. No entanto, às vezes, essa harmonia, ela é interrompida e o som produzido pode indicar que algo não está bem. Então, quando enfrentamos uma enfermidade, por exemplo, é como se uma parte da orquestra começasse a tocar fora de ritmo ou desafinada. A abordagem tradicional muitas vezes tenta silenciar esse instrumento. Como assim? Focando em eliminar os sintomas da doença. No entanto, essa estratégia pode ser comparada a tentar calar um instrumento que desafina, sem entender por que ele não está em harmonia com o restante do grupo. Então, em vez de lutar contra a enfermidade, podemos escolher acolhê-la. De que forma? Entendendo que ela é uma mensagem, uma forma de comunicação do corpo, indicando que algo precisa ser ajustado. Mas, Carlos, como é que faz para restaurar essa harmonia? Bom, para restaurar a harmonia, é essencial reconhecer e compreender a origem do desequilíbrio. Isso significa olhar além dos sintomas físicos e explorar os pensamentos, emoções e experiências que podem estar influenciando a saúde. O corpo humano, ele tem uma sabedoria biológica inerente ao terapeuta interno que cada um tem dentro de si. Então, ele utiliza os sintomas de que forma? Como um meio para chamar nossa atenção para os conflitos internos ou traumas não resolvidos, pedindo que os enfrentemos e os resolvamos. Nessa perspectiva, preste atenção, o processo de reparação do corpo envolve não apenas tratar o corpo físico, mas também trabalhar os aspectos emocionais e mentais. Então, é necessário continuar se adaptando e ajustando, como um maestro que guia a sua orquestra, até quando? Até que todos os rastros do conflito ou trauma que desencadeou a doença sejam definitivamente eliminados. Agora tem um detalhe: isso pode envolver mudanças de hábitos, pode envolver reavaliação de crenças limitantes e desenvolvimento de uma nova relação com o próprio corpo e com as emoções. O cérebro, que é o nosso maestro, ele interpreta as partituras, ou seja, os nossos pensamentos. E, com base nessa interpretação, ele dirige a orquestra, que é o quê? O nosso corpo. E nisso, ele vai tomando decisões, muitas vezes, sem que a gente tenha consciência. Então, ele decide como a música, que é a nossa resposta corporal, deve soar. E os nossos sentidos, como músicos atentos, leem e interpretam a música da vida, enviando essa interpretação ao cérebro, que, por sua vez, ajusta a performance do corpo. Pessoal, essa analogia é muito top. Você precisa entender isso. O cérebro, que atua como nosso maestro, interpreta as partituras, ou seja, nossos pensamentos, e com base nessa interpretação, ele conduz a orquestra, que é o nosso corpo. Nesse processo, ele toma decisões, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Assim, ele decide como a música, que representa a nossa resposta corporal, deve soar. Nossos cinco sentidos, como músicos atentos, leem e interpretam a sinfonia da vida, enviando essa interpretação ao cérebro, que por sua vez ajusta a performance do corpo. Perfeito, seu Ferreira. Portanto, minha gente, abraçar um desafio na saúde como parte do processo de reparação significa o quê? Significa aceitar que esse desafio é um convite para uma jornada de autoconhecimento e transformação. É um chamado para afinar os instrumentos, ajustar a partitura e, sob a direção de um maestro atento, restaurar a harmonia na orquestra do nosso ser. Nesse processo, a gente aprende a ouvir as mensagens do corpo, aprende a respeitar os seus limites e a nutrir uma certa relação mais profunda e compassiva conosco mesmos. Afinal, a música da vida, ela é mais rica e plena quando? Quando ela é tocada em harmonia. Num tratamento terapêutico completo, é como se deixássemos o maestro ajustar a música, ou seja, a nossa resposta corporal para tocar melhor
de acordo com a situação. E para uma recuperação da coluna vertebral, eu ainda não conheço nada melhor do que a sincronização bioenergética, que é uma técnica que busca restaurar o equilíbrio dos sistemas do corpo, permitindo que ele recupere o controle sobre interferências que provocam desequilíbrios. Carlos, por que você considera importante um tratamento com sincronização bioenergética? Bom, tratamentos terapêuticos simples são importantes porque oferecem uma alternativa segura e eficaz para o alívio da dor e a melhoria da qualidade de vida sem os riscos associados a cirurgias e medicamentos. E por que investir tempo e dinheiro nisso? Você disse bem, é investimento. Investir tempo e dinheiro em tratamentos terapêuticos simples pode resultar em uma recuperação mais rápida, menos efeitos colaterais e uma abordagem mais holística para a saúde. Qual é o maior benefício de um tratamento com sincronização bioenergética, Carlos? O maior benefício é a capacidade de aliviar a dor e melhorar a função corporal sem a necessidade de intervenções invasivas ou de medicamentos. Por que é que a sincronização bioenergética consegue gerar esses benefícios? Porque esses tratamentos promovem o equilíbrio natural do corpo e ativam mecanismos de cura que são inatos. E isso resulta no alívio da dor e numa melhor mobilidade. Quais são as vantagens de usar a sincronização bioenergética, Carlos? As vantagens incluem menor risco de complicações, ausências de efeitos colaterais, de medicamentos, recuperação mais rápida e uma abordagem mais natural no tratamento da dor. Carlos, e se a pessoa que tem dores na coluna não fizer um tratamento com sincronização bioenergética, o que é que acontece? Se ela não optar por tratamentos terapêuticos simples, pode continuar a sofrer com as dores crônicas, potencialmente necessitando aí de tratamentos mais invasivos ou medicamentos a longo prazo. Qual é o melhor momento para um tratamento com sincronização bioenergética, Carlos? O melhor momento para iniciar um tratamento terapêutico com sincronização bioenergética é ao primeiro sinal de dor ou desconforto antes que a condição se agrave. O que vale mais, fazer a medicina tradicional ou um tratamento terapêutico? Veja, a medicina tradicional é o quê? É a soma de conhecimentos, capacidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de diversas culturas, que são explicáveis pelos métodos científicos, atuais ou não, usados para manter a saúde e prevenir, diagnosticar, melhorar ou tratar doenças físicas e mentais. Tudo isso segundo a OMS. Já o tratamento terapêutico é um meio de descobrir a origem dos problemas do paciente e ajudá-lo a enfrentar melhor o que lhe incomoda. O processo terapêutico consiste em desvendar conflitos que causam sofrimento ao paciente. Ele faz com que o paciente se entenda, se escute e tome consciência dos padrões de repetição e sintomas do seu transtorno psicológico. Isso depende de um contrato consensual entre o paciente e o terapeuta. A decisão é sempre da pessoa, mas eu destaco que um tratamento terapêutico simples, como a sincronização bioenergética, não compete, não compromete e não entra em conflito com qualquer outro tratamento. Por que o seu tratamento com sincronização bioenergética foca nos problemas da coluna vertebral, Carlos? Porque a coluna também está intimamente ligada ao restante do corpo e do cérebro. Mas vamos por partes. A sincronização bioenergética, ela neutraliza os efeitos negativos das emoções, ao mesmo tempo que promove uma reprogramação neurológica. Ou seja, ela reintegra o consciente com o subconsciente e os dois hemisférios cerebrais simultaneamente. Então, na visão da sincronização bioenergética, doenças crônicas e mesmo um problema na coluna vertebral, por exemplo, podem ser originadas a partir de um trauma emocional. Traumas emocionais têm sido reconhecidos por afetarem as pessoas de diversas maneiras. O estresse de ser traumatizado e o próprio trauma podem ter um número de efeitos nocivos na pessoa afetada. Ansiedade, insônia, irritabilidade, depressão, alterações no apetite são apenas alguns dos muitos efeitos que o trauma emocional pode ter. Como isso é possível, Carlos? Veja,
Traumas emocionais não tratados podem levar o seu corpo a um estado de estresse constante. Vários estudos descobriram que este estresse crônico aumentado pode reduzir a função do sistema imunológico. Uma revisão recente de mais de 100 estudos também revelou que o estresse crônico pode afetar o sistema nervoso simpático e induzir a metástase. O sistema nervoso simpático é o principal sistema por detrás da nossa resposta química, conhecida como luta ou fuga. E ele costuma ser ativado em situações em que há uma percepção de ameaça ou perigo. Depois que a ameaça passa, o sistema nervoso simpático desliga a sua dispersão de hormônios e produtos químicos e o corpo retorna ao seu estado homeostático, de equilíbrio, ou seja, normal. E isso acontece em cerca de uma hora. Agora, para pessoas que passaram por um trauma emocional e estão sob uma coação crônica, o sistema nervoso simpático nunca desliga. Ele está constantemente ligado, e aí os mecanismos de estimulação de adrenalina e noradrenalina dentro dele têm o potencial de interromper ou alterar os códigos genéticos, inclusive. Essas alterações podem levar a uma variedade de desenvolvimentos causadores de diversas funções do organismo. Por exemplo, as respostas inflamatórias elas são ativadas e as respostas imunes são inibidas. Traumas emocionais são graves e, quando deixados sem tratamento, eles podem causar danos ainda maiores para a pessoa que sofre com eles. Por quê? Porque esses traumas e esses estresses emocionais ficam alojados numa parte reativa do nosso cérebro, no subconsciente. Esses traumas e estresses emocionais do subconsciente, eles são ativados através dos nossos cinco sentidos ou através da memória, fazendo com que a pessoa esteja vivenciando essas experiências do passado. O sistema nervoso autônomo é responsável pelo controle de funções que são involuntárias do corpo, como respiração, batimentos cardíacos, digestão, e ele se divide em duas partes: o sistema simpático, que a gente acabou de mencionar, e o parasimpático. O sistema simpático, ele é o responsável pela luta ou fuga, certo? Enquanto o parasimpático promove o descanso, a digestão. E quando a gente está estressado, o sistema simpático fica ativado, causando tensão muscular e outras reações físicas. Evidências sugerem que problemas emocionais como estresse e ansiedade podem ter um impacto significativo na coluna vertebral. Estudos mostram que o estresse crônico pode levar a uma tensão muscular contínua, especialmente na região do pescoço e das costas, resultando em quê? Em desalinhamentos vertebrais e, consequentemente, dores crônicas. Essa tensão pode comprometer até a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos, agravando ainda mais o desconforto da pessoa e as dores que ela sente. Além disso, a saúde da coluna vertebral está intimamente ligada ao bem-estar geral do corpo. Então, problemas da coluna podem sim afetar outras partes do corpo, como provocadores de cabeça, problemas de postura e até influenciar o funcionamento de órgãos internos devido à compressão nervosa, por exemplo. Portanto, o cuidado com a saúde emocional é fundamental para manter o equilíbrio do sistema músculo-esquelético e prevenir complicações mais amplas. E como esses sistemas estão ligados às emoções e geram reflexos no corpo? Ótima pergunta. O sistema nervoso é uma rede complexa e interconectada que desempenha um papel crucial nas emoções e nos sentimentos. Segundo um renomado estudioso português, professor Antônio Damasio, o intelecto está intimamente ligado ao córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? É aquela camada mais externa do cérebro e pode ser comparado a uma central de processamento de informações. Ele é responsável por funções cognitivas avançadas, como raciocínio, planejamento e tomada de decisões. Essa estrutura representa uma evolução moderna do cérebro humano. Isso nos permite realizar tarefas complexas e abstratas. Por outro lado, os sentimentos têm suas raízes em partes mais antigas do sistema nervoso, como o tronco cerebral, a medula espinhal e os nervos periféricos. Vamos explorar cada um desses componentes para facilitar o entendimento. Tronco cerebral. Pense no tronco cerebral como a ponte entre o cérebro e o resto do corpo. Ele controla funções básicas e vitais como respiração,
frequência cardíaca e o sono. Além disso, está envolvido na regulação de emoções básicas, funcionando como um centro de controle para respostas automáticas. Medula espinhal. A medula espinhal pode ser vista como uma estrada de comunicação que transporta sinais entre o cérebro e o corpo. E ela é responsável por transmitir informações sensoriais e motoras, permitindo que o cérebro interprete sensações e coordene movimentos. Em termos de emoções, a medula espinhal, ela ajuda a transmitir sinais que podem influenciar o nosso estado emocional. Os nervos periféricos, veja, imagine esses nervos como uma vasta rede de fios que se ramificam por todo o corpo. Eles transportam informações entre o sistema nervoso central, lembra lá, cérebro e medula espinhal, e o restante do corpo. E aí o que acontece? Esses nervos ajudam a perceber o ambiente ao nosso redor e a responder a ele, desempenhando então um papel na forma como a gente sente e como a gente reage emocionalmente. O professor Damasio distingue entre emoções e sentimentos de uma forma bem interessante. Ele descreve a emoção como um programa de ações, uma sequência de respostas automáticas que ocorrem no corpo, muitas vezes até sem a nossa consciência. Por exemplo, o aumento da frequência cardíaca quando a gente está assustado. O sentimento, por outro lado, é a experiência mental dessas emoções físicas. É como a mente interpreta e percebe as mudanças que ocorrem no corpo. Essa distinção é fundamental para quê? Para entender a diferença entre o que é mental e o que é comportamental. Então, enquanto as emoções são respostas automáticas e físicas, os sentimentos são interpretações conscientes dessas respostas, moldando a nossa experiência subjetiva do mundo. Então, emoções como estresse e ansiedade ativam o sistema simpático, causando tensão muscular, aumento da frequência cardíaca e outras reações. Já o parasimpático ajuda a relaxar o corpo, diminuindo a tensão e promovendo a recuperação. Nosso corpo possui um terapeuta interno que, conectado à inteligência que criou o corpo, é capaz de identificar a causa de qualquer problema de saúde. A sincronização bioenergética, ela ajuda a remover interferências que impedem esse terapeuta interno de atuar plenamente. Então, nossas emoções realmente têm um grande impacto na nossa saúde física? Exatamente. E aí que entra a sincronização bioenergética. Ela ajuda a dissipar essas tensões e restabelecer o equilíbrio energético do corpo. E sobre aquele terapeuta interno que cada corpo tem, como ele funciona, Carlos? Veja, o nosso corpo é dotado de uma inteligência inata. Lembra do terapeuta interno? Esse terapeuta ele atua incansavelmente para identificar e corrigir problemas de saúde. Para ilustrar a complexidade e eficiência dessa inteligência, podemos imaginar o nosso esqueleto como uma estrutura robusta de um edifício, sustentando cada parte do corpo com precisão. Composto por 206 ossos, 29 deles formam o crânio, protegendo o nosso cérebro como se fosse um capacete natural. O tronco, com seus 51 ossos, forma a coluna vertebral, o externo e as costelas, criando uma verdadeira armadura. Para quê? Para abrigar os nossos órgãos vitais. Os ossos dos membros, somando 126, incluindo mãos e pés, são conectados por articulações que nos permitem dançar, correr e mover com liberdade, com graça. E dentro dos ossos, a medula óssea trabalha incansavelmente produzindo os glóbulos vermelhos e brancos, que são essenciais para a nossa sobrevivência, como uma fábrica interna de vida. Os 639 músculos do corpo funcionam como motores desta magnífica máquina, proporcionando o quê? Força e regulando a temperatura corporal. Cada movimento, desde uma corrida até um simples sorriso, é resultado da complexa coreografia de contração e relaxamento muscular. A energia para todos esses movimentos é fornecida por quem? Pelo sistema circulatório. De que forma? Impulsionado pelo motor central, que é o coração. Os vasos sanguíneos, cuja extensão poderia dar 2 voltas ao redor da Terra, se dividem em artérias, veias e capilares.
eles transportam o sangue do coração para todo o corpo, distribuindo oxigênio, nutrientes, enquanto removem dióxido de carbono e resíduos, garantindo o bom funcionamento do nosso metabolismo. E para que tudo isso opere em perfeita sintonia, contamos com um controlador sofisticado, que é o sistema nervoso. Pense nele como uma intrincada rede de comunicações que conecta cada parte do corpo. No centro desse sistema está o cérebro, o nosso processador central. Os nervos transmitem informações ao cérebro, nos permitindo perceber o mundo ao nosso redor. O cérebro, por sua vez, ele emite comandos que os nervos levam a cada canto do corpo, coordenando os nossos movimentos e unificando as nossas ações. É ele que molda os nossos pensamentos e atividades mentais, tornando cada um de nós um ser diferenciado, um ser único. Então, é importante lembrar que, embora não possamos controlar as ações, ideias, erros, palavras, sentimentos, crenças e consequências das ações alheias, temos o poder de controlar como respondemos às situações da vida. Essa capacidade de resposta é parte da inteligência superior que reside em nós. E ela vai nos guiando através das complexidades da existência com sabedoria e equilíbrio. Interessantíssimo, Carlos. E quais dicas de postura você pode dar para manter a coluna saudável? Aqui vão algumas. Mantenha a coluna ereta. Então, evite se curvar ao sentar ou caminhar. Use cadeiras ergonômicas. Elas ajudam a manter a postura correta. Evite carregar peso excessivo. Distribua o peso de forma equilibrada. Faça pausas regulares. Se você trabalha muito tempo sentado, é importante que de vez em quando você se levante, você se alongue, de preferência a cada hora. E quais são os riscos que a coluna está submetida no dia a dia? A postura, sedentarismo, carregar peso inadequadamente e estresse são alguns dos principais riscos. Inclusive a discopatia degenerativa? A discopatia degenerativa é uma condição que afeta os discos intervertebrais, que são aqueles amortecedores que ficam entre as vértebras na coluna vertebral. Com o tempo, esses discos podem se degenerar. E isso pode causar dor, rigidez e outros sintomas. Assim, ele costuma ser mais comum em pessoas mais velhas, mas ele pode afetar pessoas mais jovens, especialmente aquelas que têm uma predisposição genética para a doença ou que sofreram lesões na coluna. E quais são as causas da discopatia, Carlos? As causas podem ser uma combinação de fatores, seu Ferreira, incluindo o próprio envelhecimento. Tem também lesões na coluna vertebral, má postura, tabagismo, obesidade, esforço físico repetitivo. Os sintomas mais comuns são a dor e a rigidez na coluna vertebral. Tem também formigamento, dormência, fraqueza nas pernas ou braços, dificuldade para caminhar, dificuldade para ficar em pé ou sentado por longos períodos de tempo. É verdade que não há cura para a discopatia degenerativa? É essa a opinião da medicina tradicional. É uma opinião que eu respeito, mas considerando o que a sincronização bioenergética é capaz, eu prefiro dizer que existem tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Vamos explorar como o estresse afeta o corpo de maneira mais clara e detalhada. O estresse é uma resposta do corpo a desafios ou ameaças, e cada organismo reage de maneira única a ele. Quando uma pessoa está sob estresse agudo, ou seja, por um curto período, o corpo ativa os chamados mecanismos homeostáticos. Esses mecanismos são processos naturais que o corpo usa para quê? Para tentar manter o equilíbrio interno. Por exemplo, ajustar a frequência cardíaca ou mesmo a pressão arterial para lidar com a situação. No entanto, se o estado de estresse se torna prolongado ou ocorre repetidamente, o corpo entra em um estado de alarme contínuo. E nesse ponto começam a surgir processos de adaptação defensivos, que são mudanças que o corpo faz para tentar se proteger do estresse constante. E com o tempo, essas adaptações podem levar a alterações crônicas, que são mudanças permanentes ou de longa duração no corpo. Exemplo dessas alterações: isquemia relativa. Isso ocorre quando há uma redução no fluxo sanguíneo para uma parte do corpo.
Sob estresse crônico, os vasos sanguíneos podem se contrair, limitando o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos. E isso pode causar dor ou disfunção. Redução da drenagem venosa eficiente. Normalmente, as veias ajudam a retornar o sangue para o coração, certo? Sob estresse, o retorno venoso pode ficar comprometido. Isso leva a um acúmulo de sangue nas extremidades, o que pode causar inchaço ou sensação de peso nas pernas. Alterações fibrosas. O estresse crônico pode levar ao desenvolvimento de tecido fibroso em excesso, que é mais rígido e menos flexível. Isso pode afetar a função normal dos músculos e articulações, resultando em dor ou rigidez. Alterações de tendão. Os tendões conectam os músculos aos ossos e o estresse prolongado pode causar o quê? Inflamação ou degeneração dos tendões, conhecida como tendinite. E isso, obviamente, pode resultar em dor e limitação de movimento. Esses exemplos, eles ilustram como o estresse crônico pode ter impactos profundos e duradouros no corpo, afetando não apenas a saúde mental, mas também a saúde física, de modo que muitas pessoas podem não perceber isso inicialmente. Quando você fala, estou com muita dor, a minha coluna está inflamada, é justamente porque algum processo inflamatório, geralmente relacionado a uma raiz nervosa, está sendo comprimido. Isso, por exemplo, pode ocorrer em razão de uma hernia de disco, de um estreitamento de canal. E aí o que que acontece? A medula espinhal, ela recebe os estímulos das raízes nervosas. Esses estímulos chegam à medula e eles sobem para o cérebro. Então, o nosso cérebro percebe o estímulo externo, interpreta o que está acontecendo e manda uma reação para o corpo. Assim, quando você fala que a sua coluna está inflamada, o que que acontece? Aí aumenta a incidência de quê? De transtorno de ansiedade, aumenta a incidência de depressão. Então, muitas vezes, a pessoa está com um transtorno depressivo associado. Então, é por isso que os médicos precisam usar tanta classe de remédio diferente. Às vezes, tem paciente que vai precisar até de um antidepressivo, às vezes vai ter um paciente que vai precisar de ansiolítico, e às vezes vai ter um paciente que vai precisar de um remédio para ajudar a dormir. Porque se você não trata ele como um todo, se ele não relaxa, a musculatura também não relaxa. Às vezes, o médico pode até usar um relaxante muscular, mas o paciente não consegue melhorar. Por quê? Porque o medicamento não consegue ir à raiz do problema. E, por fim, há situações que conduzem a pessoa para uma cirurgia. E tudo isso pode ser evitado se você vai na causa do problema, que pode ser justamente de origem emocional. E, pela minha experiência, eu ainda não vi nada tão eficaz quanto a sincronização bioenergética para tratar isso. Carlos, o nosso tempo está terminando. Como é que a pessoa que tem problemas de coluna e suspeita que esse problema tenha uma origem emocional pode se tratar com a sincronização bioenergética? Então, seu Ferreira, eu recomendo essa técnica, mesmo que a origem não seja emocional. Olha, se essa pessoa for uma resolvedora e não uma procrastinadora, é só acessar o site www.ucavando.com para agendar uma consulta na nossa clínica ou procurar um profissional de sincronização bioenergética mais perto, no site www.bemschool.com. Eu digo isso porque eu me lembrei de uma metáfora bastante conhecida sobre a inércia e a resistência a mudanças. A história é mais ou menos assim. Um homem, ele está sentado na varanda da sua casa, ao lado está o seu cachorro, que está uivando de dor. O vizinho passa e pergunta por que o cachorro está gemendo, está uivando. O dono responde que o cachorro está sentado em cima de um prego. Intrigado, o vizinho pergunta por que o cachorro simplesmente não se levanta e sai de cima do prego. Então, o dono responde, porque não está doendo o suficiente para ele se mexer. Essa história ilustra como, muitas vezes, as pessoas permanecem em situações desconfortáveis ou prejudiciais porque a dor ou o incômodo ainda não atingiram um nível e as motive a agir e mudar as suas circunstâncias. É uma reflexão sobre a tendência humana de evitar mudanças até que a situação se torne insustentável. Então,
Eu vou parafrasear uma frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode resolver o seu problema de coluna ou acha que não pode, de qualquer forma, você está certo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. A gente fica por aqui. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Nós estamos na presença do Sr. Aristides e ele vai fazer uma demonstração de até onde ele consegue erguer o braço antes da aplicação da técnica de sincronização bioenergética. Pode erguer o braço até onde o senhor conseguir, Sr. Aristides. Esse é o máximo que o senhor consegue levantar? E dói? Tá doendo. É? Tá bom, pode abaixar. Sr. Aristides, agora, depois da aplicação da técnica, eu gostaria que o senhor levantasse o braço até onde o senhor conseguir agora. Máximo que o senhor conseguir. Isso. O senhor conseguiu levantar até aí antes? E está sentindo dor? Muito leve, muito nada. Mas o senhor nunca tinha conseguido chegar até esse ponto? Não vi, não. Então foi só uma sessão. Há quanto tempo o senhor tinha essa condição? Há quanto tempo? Faz tempo? Faz anos? É? E agora, com uma única sessão, o senhor conseguiu fazer o que o senhor não conseguia fazer em anos? Isso. Não chegava aqui. Tá vendo? Sem dores. Dor, mas muito. Muito pouca. Mas não chegava mesmo, não aguentava. Que bacana. Então esse é o Sr. Aristides, aqui em Taubaté. Eu sou o Carlos Ferreira, praticante da técnica de sincronização bioenergética. Nós estamos aqui no Centro de Apoio aos Romeiros, Unidos pela Fé, e a gente está aqui com a Francine, que acabou de passar por uma sessão de medicina bioenergética que durou apenas 15 minutos. Ela estava com uma dor muito forte no joelho esquerdo, e com apenas uma aplicação ela teve uma melhora. Ela estava com uma dor de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 insuportável. Que nota você daria antes da aplicação da técnica, Francine? 8. E depois da aplicação da técnica? 2. 2. E conta pra gente um pouquinho essa sincronicidade de você já ter passado por esse posto e resolveu voltar. Então a gente passou direto, como a galera passando no posto Sobral, só que a gente não sabia que tinha mudado o nome, a gente passou direto. Aí a gente chegou lá no lugar, não tinha nada, a gente falou, vamos voltar. Pegamos um Uber, voltamos e caí nessa máquina maravilhosa. Que bom. Você recomendaria essa técnica para outras pessoas? Totalmente. Estrava tudo. Nossa, tô... Muito obrigado pelo seu depoimento. Você autoriza a gente publicar o seu depoimento nas redes sociais? Tá bom. Muito obrigado e boa caminhada. Obrigada.